Povo de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer para o teu coração mais um estudo da palavra de Deus para a glória do nome do Senhor. Pegue a sua Bíblia e vamos hoje falar de um tema que é muito mal interpretado por parte de muitos que não gostam de estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 6. Louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia e abra em 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 6. Irmãos, diz assim a palavra: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Este aqui, meus irmãos, é um versículo que é muito mal interpretado por muitos que não estudam, que não conhecem a palavra de Deus. Por isso que é importante nós aplicarmos tempo para aprendermos a palavra de Deus. Aqui eu já vi várias pessoas batendo em teólogos, dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo falou que a letra mata, mas o Espírito vivifica, querendo dizer que estudar muito mata a vida espiritual do profeta. Mas será que é isto realmente que o texto vai falar, vai nos transmitir? Será que é isto que o texto quer nos passar? É necessário que nós aprendamos a interpretar o texto da forma correta, analisando o seu contexto, analisando a estrutura do texto por completo. Aqui no texto que nós lemos, capítulo 3 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está tratando da diferença entre o Novo Testamento e do Antigo Testamento, ou seja, da Nova Aliança e da Antiga Aliança. O apóstolo Paulo começa no capítulo 3 falando assim: olha, porventura começamos outra vez a louvar alguns a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Versículo 2: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É o versículo polêmico: o qual nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento. Paulo está dizendo que ele é ministro do Novo Testamento. Paulo está falando que há uma diferença entre a antiga aliança e para com a nova aliança. Paulo quer passar para os coríntios que na antiga aliança, pela lei, eles estavam condenados à morte. Porque pela lei eles nunca conseguiriam agradar ou obedecer
a letra da lei. Por isso que Paulo ele vai dizer aqui no versículo, na parte B do versículo, diz: a letra mata, mas o Espírito que opera agora na nova aliança, certo? Vivifica. Ou seja, nós antigamente, ou Israel antigamente, estavam debaixo da morte da lei. Estavam mortos pela lei, certo? Em seus pecados, certo? Mas o Espírito da graça, ou seja, o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Deus, que veio por intermédio da nova aliança, ou seja, por intermédio da morte e ressurreição de Cristo, que nos trouxe a graça, esse Espírito nos vivifica, nos livrou da condenação da morte da lei, certo? Para nos trazer para a vivificação pela graça, certo? E Paulo vai dizer aqui, ó, o qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra. Paulo está falando lá no tempo da lei, da letra, certo? Mas do Espírito, porque a letra mata, ou seja, na lei estávamos mortos, certo? Mata. E o Espírito vivifica. Aqui é claro que Paulo está falando da diferença que há entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança era a letra da lei, matava. E na nova aliança, que é agora regida pelo Espírito, vivifica. Certo? E tem muitos aí que andam falando, dando lapada, né, na igreja, nos teólogos, ou em alguém que dedica tempo para estudar a palavra de Deus, dizendo que a letra mata, certo? Para querer se justificar, certo? Para dizer que ele não estuda porque a letra mata. Porque se eu estudar muito, eu vou ficar frio. Certo? Isso é desculpa de quem não gosta de dedicar tempo na palavra. Pois o que Paulo quer dizer não tem nada a ver com o estudo da palavra. Pois o apóstolo Paulo, ele era um homem estudioso da palavra de Deus. Paulo era um grande teólogo da palavra. Certo? Paulo está doente e Paulo manda recado para que eles tragam para ele os pergaminhos e os seus livros. Certo? Então, Paulo não está dizendo, Paulo não está condenando o estudo ou a dedicação do estudo da palavra. Paulo está escrevendo para os coríntios, explicando que a diferença entre a antiga aliança e a nova. Porque a letra mata, porque o povo estava debaixo da lei e não poderia agradar a Deus por obedecer a lei, que é a letra da lei. Mas que a nova aliança é o Espírito que vivifica. Então que possamos aprender, que possamos gostar de aprender a palavra de Deus, para que não viemos ensinar outra coisa a não ser a palavra verdadeira do jeito que ela é. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém.